Olá, amigas e amigos, tudo bem? Professor Márcio Gomes com vocês, o seu professor de atualidades. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso Giro da Semana. Hoje conversaremos sobre alguns dos principais fatos noticiados entre os dias 1 e 6 de junho de 2026. Primeiro tópico que pode ser analisado na perspectiva política, de relações internacionais, na perspectiva econômica. Aqui o debate é amplo e consigo visualizar inúmeras questões. Então vamos com calma. Primeiro tópico. Leia a manchete. Estados Unidos concluem que o Brasil tem práticas irrazoáveis e propõe tarifa de 25% sobre produtos nacionais. Então é o seguinte, uma avaliação dos Estados Unidos afirma, ó, tem algumas práticas do Brasil que nós não concordamos. E por isso aplicaremos tarifas. Márcio, quais seriam essas práticas? Antes de falar das práticas, um resgate. No ano de 2025 ainda, os Estados Unidos iniciaram uma investigação. Nessa investigação, aparecia a acusação do governo brasileiro, do Brasil, adotar práticas que oneravam, que restringiam o comércio com os Estados Unidos. Tá? Agora aconteceu a conclusão dessa investigação. Tá? Uma investigação do Escritório de Comércio dos Estados Unidos. E nessa investigação, né, junto com a conclusão, o direcionamento de aplicar uma tarifa. Poxa, vamos para possibilidades de questão. Primeiro, mais fácil. Que país anunciou a recomendação de 25% de tarifas sobre produtos brasileiros? Os Estados Unidos. Beleza? Segunda possibilidade de questão. Por quê? Porque entende, de forma genérica, depois eu vou na forma específica, que o Brasil tem práticas que oneram, que restringem, práticas irrazoáveis em relação aos Estados Unidos. Isso prejudica o comércio entre Brasil e Estados Unidos. Tá? Agora vamos especificamente. Quais seriam essas práticas? O PIX. Vou deixar o PIX em evidência. Comentaremos sobre ele. Desmatamento ilegal. Tá? Então o Brasil tem desmatamento ilegal. É curiosa essa parte. Se você pega a vegetação nativa, Brasil, Estados Unidos, políticas de combate a mudanças climáticas, né? Esse debate atual sobre sustentabilidade, hoje ele é mais forte no Brasil do que nos Estados Unidos, hoje. Mas eles acusam o Brasil de desmatamento ilegal, que existe, e é fato, desmatamento ilegal acontece no Brasil. Pirataria, falha na aplicação de leis anticorrupção. Então vamos lá. Desmatamento ilegal acontece no Brasil? Acontece. Pirataria? Na prática, a gente sabe que existem produtos piratas. Falha na aplicação de leis anticorrupção? Existe. O debate pode ser o seguinte: essas situações são exclusivas do Brasil ou também acontecem nos Estados Unidos? Pergunta. Esses fatos justificam a aplicação de tarifas? Sim ou não? Todos os países que têm esses problemas deveriam receber tarifas? Sim ou não? Então o debate ele pode ser muito mais amplo. Mas o que chamou muito a atenção foi o caso do PIX. Do PIX. E ele pode ser o aspecto decisivo aqui, tá? Márcio, sim.
Porque os Estados Unidos, o governo Trump, enxerga o Pix como uma maneira injusta, discriminatória, em relação às empresas norte-americanas de cartão de crédito. Rolou um mapa aí na internet, depois se você entrar no meu Instagram, eu coloquei ele lá, que mostra a América do Sul. O principal meio de pagamento da América do Sul, cartão Visa, bandeira norte-americana. E no Brasil, as transações por meio de Pix superam o uso dessas bandeiras aí de cartão de crédito. Então pode, segundo os defensores do Pix, esse pode ser o grande incômodo, né? O grande fator. Tudo bem? Beleza? Deu para pegar a ideia central? Eu peço só um cuidado. O Brasil, o mundo polarizado, e aí começam a surgir, assim, quem defende o lado A, o lado B. E você que é concurso, porque aqui o Márcio só tem um intuito com o canal aqui. Apresentar o fato como ele cai em prova. Tá? Márcio, você tem opiniões sobre isso? Óbvio que eu tenho muitas opiniões sobre isso. Mas nesse fórum nosso, que é essa aula, eu acho que ela não cabe aqui. Porque essa aula ela é específica para concurso público. Se vocês quiserem que o Márcio abra um canal lá para discutir política, posso abrir. Mentira, não vou entrar nessa, porque mal tenho dado conta das minhas atribuições aí do dia a dia, tá? Não dá para fazer tudo. Entendem? Então, olhem na perspectiva de atualidades. Pô, teve um país que anunciou uma tarifa para produtos brasileiros. Que país? Os Estados Unidos. Tá, essa é uma pergunta possível. Por quê? Porque entende que o Brasil tem práticas irrazoáveis. E quais seriam essas práticas? O PIX, desmatamento ilegal, pirataria, falha na aplicação de leis, que também tem dificuldade do etanol dos Estados Unidos entrar no Brasil. Eles citam isso. Fala do judiciário brasileiro. A tarifa já está em vigor? Não. Vai ter uma consulta pública, tem alguns processos até ela vigorar. Foi o anúncio que aconteceu. Como os Estados Unidos são espertos, saiu uma lista de exceções. Produtos que são estratégicos para os Estados Unidos. Carne, fruta, café, terras raras. Não vai ter tarifa. Suave? Bora pro próximo tópico. Que também envolve os Estados Unidos. E aí não é algo exclusivo para o Brasil, esse segundo fato. Estados Unidos propõe sobretaxa a 60 países. Agora é geral, para vários países. Por falha no combate ao trabalho forçado. E o Brasil está na lista. Então, uma investigação aberta em 2026, lá pelos Estados Unidos, pelo Escritório de Comércio dos Estados Unidos, entende que diversos países do mundo, no caso 60, falharam em proibir e fiscalizar a importação de mercadorias produzidas com trabalho forçado. E por conta disso, terão tarifas adicionais de 12,5%. Sabe quem aparece nessa lista de 60 países? Austrália, Canadá, países europeus, Índia, China, Argentina, África do Sul, Brasil. Se o fato for confirmado, esse tarifaço do Trump ao Brasil pode chegar a 37,5%. Eu pego o anterior, sobre as práticas irrazoáveis, mais esse, e o valor chega a 37,5%. Beleza? Por enquanto, anúncios. As medidas não passam, não ainda vigoram no momento que eu gravo essa aula. Saímos dos Estados Unidos, de duas medidas que envolvem os Estados Unidos, para falar um pouquinho de América Latina, especificamente América do Sul. Bolívia. Protestos paralisam a Bolívia.
e já derrubaram 3 ministros. A Bolívia foi governada por décadas, por 2 décadas, no plural, né? Praticamente 2 décadas aí, por governos de esquerda. Agora, recentemente, assumiu o poder na Bolívia Rodrigo Paz, que é um político considerado de direita. Então tivemos uma mudança política ideológica na Bolívia. Isso se reflete nas políticas públicas. Tudo bem? Bom, diante das políticas de Rodrigo Paz, há um descontentamento de parte da população. A Bolívia vive a sua maior crise econômica em décadas. O governo atual, ele trabalha numa perspectiva de austeridade fiscal, de diminuição de gasto público. Essas medidas representam parte da plataforma de governo do Rodrigo Paz. Então, redução do gasto público. Retirada de subsídios dos combustíveis. Combustível era subsidiado na Bolívia. Retirada desses subsídios. Então, quer dizer, diminuição, que é uma política defendida pelo Rodrigo Paz. Diminuição do gasto público. Se sai o subsídio, aumenta o custo para o consumidor final. Então, essa crise econômica pega mais forte a população local. Existem questões étnicas também envolvidas aqui. E a polarização. A polarização é brasileira, ela é mundial, ela existe na Bolívia. Os manifestantes são principalmente vinculados a sindicatos, organizações indígenas, movimentos sociais, professores. São manifestantes de esquerda. Então, esse conjunto de protestos leva até uma paralisação da Bolívia. La Paz está sitiada. La Paz está sitiada. Então você tem ruas vazias, aulas virtuais, escassez de alimento, de combustível, de medicamento. Tá? O fato foi pouco destacado na imprensa brasileira. Pode pegar candidato de surpresa em prova. E o que a banca pode cobrar? Nome do país. Qual é o país? A Bolívia. O motivo, o que aconteceu, algumas características. Acho que com essa explanação você tem elementos suficientes para resolver a questão. Beleza? Agora um caso específico brasileiro. Um caso de grande apelo popular. Jairinho foi condenado a 43 anos e 9 meses de prisão pela morte de Henri Borel. Quando o fato aconteceu, ele gerou uma grande comoção. Imagine só que um menino de 4 anos, menino Henri, ele foi morto lá em 2021. Foi assassinado, né? A perícia, as investigações apontaram que ele era torturado, sofria violência extrema por parte do padrasto. Ele morava com a mãe e com o padrasto, e o padrasto, que é o tal do Dr. Jairinho, que foi vereador no Rio, ele seria o responsável, então, por essas práticas aí cruéis contra a criança. Caso em 2021, e agora em 2026 tivemos a sua condenação. Então, primeiro destaque, o que aconteceu com o Jairinho? Foi condenado. Por qual caso? O caso Henri Borel. Um segundo elemento merece atenção. E para mim ele tem mais probabilidade de prova. A mãe do Henri, Monique Medeiros da Costa Silva, ela teve ali um perdão judicial. Primeiro, o seu crime foi alterado, né? Foi considerado um homicídio culposo. Ela não teve intenção de matar. E a juíza concedeu ali um perdão judicial, na concepção da juíza,
o fato de perder um filho já foi uma pena aí suficiente para Monique Medeiros. Beleza? Um caso que também dividiu opiniões. Eu não vou entrar na esfera jurídica, não tenho essa competência técnica para falar se a medida foi adequada ou não adequada, tá? Mas temos então o fim de um capítulo que envolve um caso comovente no Brasil. Não gosto dessas aulas, tá? Mas elas são necessárias, elas precisam ser trabalhadas. Mas eu sou pai de uma menininha de 10 anos, então esses fatos mexem muito comigo. Bom, e mesmo que não fosse pai de uma criança, é o fato de ser uma criança, mas o pai aflora o pai também. Lula sanciona a lei que garante renovação automática da CNH. Bom, no Brasil existe uma norma para você de conduzir veículos motorizados, motocicletas, carro, caminhão. Você precisa da Carteira Nacional de Habilitação, certo? Ela tem uma determinada validade. E quando você vai renovar, era comum o pagamento de taxas, certo? Qual é a inovação? Qual é a novidade? Uma lei garante essa renovação automática para aqueles motoristas que estejam cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores e que não tenham infrações de trânsito nos últimos 12 meses. Então, garante essa renovação automática. Só uma peculiaridade interessante: essa renovação automática não isenta do exame de vista, né? Algumas coisas que aconteciam no processo de renovação. Mas a renovação, ela é automática. No entanto, esses exames necessários, eles precisam ainda ser realizados. Fechou, galera? Então, alguns destaques. Acho que de todos os temas que tratamos, os 2 primeiros tópicos são aqueles com maior potencial de prova, tá? O fato que envolve as tarifas dos Estados Unidos, tanto no caso do PIX, no caso de trabalho forçado para outros 60 países. Esses elementos eles mexem ali com os avaliadores e costumeiramente aparecem em prova. Vou fazer um pedido aqui, se você não curtiu o vídeo e quiser e puder, curta o vídeo, compartilhe com um amigo, deixe o seu comentário, tá? E o Márcio está lá diariamente no Instagram com posts sobre atualidades, geografia e conhecimentos gerais. Desejo bons estudos e um ótimo aproveitamento do conteúdo. Até mais!